respostas rapidinho. Então, vamos lá para o Walter primeiro. Walter, na prática, qual ou que tipo de política pública intersetorial seria decisivo para enfrentar esse problema? E soluções pontuais, como taxação de ultraprocessados, elas dão conta desse desafio? Como que você imagina esse cenário depois de ter escrito um livro do ponto de vista econômico na saúde? Obrigado pela pergunta. Não falei como acessar o livro, é só entrar no site da CT Promoção de Saúde, lá é possível baixar o livro. Também pode encontrar na minha página, tem uma página no Instagram que chama Comida e Economia. Bom, o livro, eu pensei muito no diagnóstico, né? Foram mais de 200 páginas, 100 dados, gráficos e tabelas, porque eu penso que, para pensar em políticas públicas, o diagnóstico tem que ser muito bom, né? Se o diagnóstico não é bom, o remédio pode ter uma ótima intenção e prejudicar o problema. E por isso, o capítulo final foram caminhos para políticas públicas. E uma das coisas gerais, né, com pouco tempo que eu posso falar, tem a ver com a minha fala. A inflação de alimentos não pode ser discutida no Banco Central. Não, tem a ver com o Ministério da Saúde, tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, tem a ver com o Ministério do Trabalho, tem a ver com o Ministério da Justiça, porque regula a concorrência, tem a ver com o Ministério da Agricultura, né, porque você tem que ver como que é a situação do trabalhador no campo que está promovendo a alimentação, a oferta de alimentos. Então tem que ser se o problema é multissistêmico, a solução também, e tem que ser integrada, né? Senão você não resolve, não enfrenta esse problema. Obrigada, muito bom. Perla, vamos lá. Vocês como líder da iniciativa, né, Oncoguia, como que vocês imaginam a implementação dessa diretriz, além, claro, da divulgação via sociedades médicas, mas como que essa diretriz ela pode ser olhada, inclusive, pela saúde pública, né, pelo Ministério da Saúde? Eu acho que isso é uma ótima pergunta. Acho que a gente tem um longo trajeto para discutir a pauta da obesidade. Acho que a gente tem aqui o PBO, a gente tinha o Instituto da Obesidade Brasil, ambos parceiros na construção dessa diretriz. E acho que tem uma dificuldade muito grande da gente colocar e discutir a obesidade como política pública e como tratar o cuidado da obesidade para além de só prevenção, para além de só alimentação saudável, para as pessoas nunca chegarem a desenvolver a obesidade. A gente precisa lidar com o fato de que a gente tem um quadro crescente de obesidade, como a gente faz para tratar elas e entender isso num contexto não só na interlocução com o câncer, mas na interlocução com todas as outras doenças. Acho que isso é um desafio muito grande ainda de conseguir inserir, dar mais visibilidade da pauta da obesidade em todos os cenários e passar a barreira da atenção primária e entrar para a barreira da atenção especializada. Muito bom, parabéns. Rosana, deixa eu voltar aqui para meu papel. Na prática, o que você acha que precisa mudar hoje, tanto na formação profissional e na comunicação de política pública, comunicação inclusive em redes sociais, televisões, enfim, para que a abordagem sem estigma ela saia do discurso e ela se torne padrão do cuidado nutricional? Acho que cada vez mais a formação e a informação, né? Eu acho que nossa classe, né, nossa categoria nutricionistas, eu acho que ainda precisa muito de formação para isso. Porque como eu cheguei na hora que o Dr. Carlos estava falando, e o nutricionista também tem preconceito, e o paciente também tem preconceito com o nutricionista. Ai, desculpa, gente, estou de costas aqui. Também tem preconceito com o nutricionista, né? Então, acho que a gente precisa passar pela formação do profissional da nutrição e sempre fazer um trabalho
interdisciplinar. Não adianta querer trabalhar a nutrição sozinha em relação aos estereótipos. Não adianta, não existe essa possibilidade, né? Porque a complexidade do ser humano é muito grande, então não dá para ser. Eu acho que temos que trabalhar em políticas públicas direto. Eu acho que quando você fala da intersetorialidade, todos os ministérios, eu acho que o Ministério da Educação também faltou aí, né? Porque a gente tem que começar da educação básica, não tem jeito, né? Então, eu acho que essas duas questões, a formação do nutricionista, a formação dessa discussão sempre intersetorial, como a gente tentou fazer, né, por conta do livro, e expandir essa conversa cada vez mais. Hoje, a mídia é tomada de fake news, né? E sobre alimentação, gente, assim, todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo entende e está lá dando um pitaco, e dica quem dá é Palmeirinha, eu digo, não é nutricionista, né? Com todo respeito ao Palmeirinha, que quem dá dica não é uma pessoa que não tem a formação específica. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir cada vez mais ir a público e falando e fazendo, saindo daqui, indo para as nossas, né, para os nossos locais, nas nossas associações, falar sobre esses assuntos que são tão pertinentes à sociedade e que cada vez mais crescente mesmo, né, como ela falou. Então, acho que a formação é a base disso, dessa discussão, tá bom? Muito obrigada. Parabéns pelas iniciativas, estão super conectadas. Obrigada, Mark, pela oportunidade de moderar esse painel. Parabéns pelo evento. E agora eu passo para você, né?